Bueno, sin pérdida de tiempo, muchas gracias, William. Disculpa si le quitamos un poquito de tiempo, pero estamos muy felices de tenerlo acá. Y aunque los muchachos tienen sus talleres, esto no impide, no tenemos límite. El tiempo que Dios tenga que hablarnos es el que nosotros necesitamos que nos hablen sin ningún límite. Ellos tienen el resto del día y la noche para seguir con sus talleres. Muy bien, inmediatamente con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muito boa tarde, ministros, companheiros, colaboradores e demais pessoas presentes nesta ocasião. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta reunião de ministros que estão llevando a cabo realizando hoje, sábado, 30 de julho del de 2016. Nos chama a atenção o mais importante, o livro mais importante, a Escritura, a Bíblia, que contém os mistérios de Deus em diferentes formas, e uma delas é em parábolas, onde encontramos coisas entre linhas, as quais estão ditas e escondidas em orações, parágrafos e parábolas contidas na Bíblia, para o qual vamos ler em São Mateus, capítulo 13, verso 10 en versículo adelante, 10 em diante, onde diz, acercándose los discípulos, os discípulos disseram-lhe: ¿por qué les por que hablas lhes por falas por meio parábolas? de parábolas? Respondendo, Respondeu-lhes les dijo, Jesus: porque porque a vosotros os vós es dado é saber dado los conhecer os misterios mistérios del do reino de los dos cielos, céus, mas a ellos no les es mas a dado, eles não lhes é dado. porque cualquiera que Ao que tiene tem, se le dará, se lhe dará. porque a cualquiera que tiene se le dará, Ao que tem, se lhe dará, e tendrá e mais. terá em abundância. pero el que no Ao tiene, que não tem, aún lo que até tiene le aquilo será que tem lhe será quitado. tirado. Por eso Por les isso, hablo por lhes falo parábolas, por parábolas, para que viendo no porque vean, eles vendo não veem. por eso les hablo por Por parábolas, isso lhes falo por porque viendo parábolas, não veem, porque e eles oyendo vendo não não veem, ouvem, ouvindo não nem ouvem, entendem. nem compreendem. de manera que se cumple E en neles ellos se cumpre la a profecia de Isaías, Isaías, que dijo, de oído oiréis, certamente ouvireis, e não entendereis, mas não compreendereis. y bien lo veréis, Certamente vereis, y no mas não percibiréis, percebereis.
pois o coração deste povo está endurecido. Pois o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. O tema para esta conversa ou saudação é Entre linhas. Entre linhas, encontramos nas palavras dos profetas, nas palavras de Jesus e também dos apóstolos, que existem coisas contidas, misteriosas no reino de Deus. Os mistérios do reino de Deus contidos em parábolas e em diferentes palavras que os profetas e o próprio Jesus deram. Coisas que as pessoas não podem perceber, mas que o Espírito de Deus deixa os crentes das diferentes etapas do seu povo, do novo pacto, sua igreja ver. Porque o Espírito é o que tudo esquadrinha, até mesmo as profundezas de Deus. É disso que nos diz São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, de 1 aos Coríntios, versículo 6 em diante, onde diz: Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas
Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais, com as espirituais. Aqui podemos ver que, assim como ninguém conhece as coisas da pessoa do homem, mas o Espírito que está no homem, o Espírito do homem é quem conhece as coisas do homem. Ou seja, que ninguém sabe as suas coisas, a não ser o Espírito que está em você. O seu Espírito, você, como ou com corpo espiritual, é quem conhece o que está consciente do que você é, do que você tem, do que você pensa. Ninguém conhece as suas coisas como alma, as coisas do subconsciente, mas o seu consciente, o Espírito que está em você, que é quem tem a consciência, o que está consciente, quem pensa e quem sabe as coisas que estão no inconsciente, na sua alma. E são reveladas, manifestadas, dadas a conhecer, a saber, quando passam do subconsciente ao consciente, ou seja, da alma ao o Espírito de você como pessoa. Ou seja, quando passam ao seu corpo espiritual, ao seu corpo espiritual. E em seguida você já as conhece. E você é quem ora a Deus para que Deus o ajude em todo momento. Porque quando se torna consciente o que está no inconsciente, então você tem a oportunidade de clamar a Deus pelo que necessite da ajuda de Deus. Sempre clamamos a Deus para adorá-lo, dar graças, agradecer pelas suas bênçãos e também para pedir que nos use em seu programa e para, certamente, pedir suas bênçãos. Sempre o desejo do crente é agradar a Deus, servir a Deus, mesmo que acontece como com São Paulo, que disse que havia uma luta no seu interior. Isso é a luta do bem e do mal. A luta que cada crente tem, o qual clama a Cristo para que o ajude nessa luta que ocorre na mente da pessoa. E algumas vezes até a pessoa pensa e chegam pensamentos de que não é um escolhido, de que não é um crente. Mas o crente sabe que ao receber a Cristo como Salvador, é um crente, porque quem é de Deus ouve a voz de Deus. E se está ouvindo a voz de Deus, é porque é um filho ou uma filha de Deus. Sempre é preciso vencer todo pensamento negativo com a palavra positiva que está escrita, para que a usemos como fez Jesus. Quando o inimigo dizia tal coisa, Cristo dizia, escrito está. E citava a Escritura
correspondente. Assim também cada crente em Cristo tem que fazer, porque a luta estará sempre na mente de todo crente, como esteve também em Jesus. Sempre temos que estar conscientes de que somos alma vivente, vivendo em um corpo angelical chamado Espírito, ou corpo teofânico, e com o corpo angelical dentro do corpo de carne, para estar manifestados nessa terra e estar cobertos com o sangue do novo pacto todo o tempo, o qual nos assegura, nos garante que fomos limpos de todo pecado e que estamos diante da presença de Deus sem pecado. Sempre encontraremos a luta. Cristo teve esta luta até o final, até na cruz do Calvário. Mas Cristo venceu e se sentou à destra de Deus, no trono de Deus. E disse que se sentaria, diz em São Mateus capítulo 26, versículo 64, e em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono. Ou seja, que já em Apocalipse ele disse que já está sentado. E por isso não somente o autor, através do qual Deus criou todas as coisas, mas também o sustentador de toda a criação. E Ele é o Rei, governante de toda a criação, porque quem se senta no trono é o Rei. Agora, alguém pode pensar, então, se está à destra de Deus, Deus estará aqui e a mão direita está Jesus. O que significa a destra é que está o poder de Deus naquele que tem todo o poder de Deus e, consequentemente, Deus está nele. Cristo dizia: o Pai que habita em mim, Ele faz as obras. É que Deus, em espírito, corpo angelical, está dentro do corpo glorificado de Jesus. Isso é estar sentado à destra de Deus com o Pai no trono celestial. E há uma bênção paralela da bênção do trono de Deus no céu, que é a bênção correspondente ao trono de Davi na terra. O trono de Davi é do trono do qual Cristo disse: dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. O trono de Cristo é o trono de Davi, ao qual ele é herdeiro, conforme as palavras do anjo Gabriel à Virgem Maria em São Lucas capítulo 1, versículos 30 ao 36. E o trono de Deus, do Pai, é o trono celestial onde Cristo está sentado, do qual falaremos em outra ocasião. Essas promessas também as encontramos em parábolas, as encontramos entre linhas também. E, à medida que estudamos a palavra do Senhor, encontraremos os diferentes lugares que está falado entre linhas, essas bênçãos. Como também, quando se fala da ceia, a parábola da ceia e diferentes parábolas, aí entre linhas está a revelação
o significado profético, o significado bíblico que essas parábolas têm. Por exemplo, quando se fala do pai de família, está se falando de Cristo. Quando se fala dos convidados às bodas ou à ceia, está se falando dos crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando se fala que já se foi buscar as pessoas ou os convidados e já estão dentro da casa e ainda há lugar, e então são buscados os últimos para o lugar que resta, nos fala de nossa era. Depois das 7 eras, que é onde se buscou as pessoas para a ceia. Das bodas do Cordeiro, ainda há lugar. Há lugar, já não nas 7 eras ou etapas, mas já não nas etapas correspondentes ao lugar santo, mas para a etapa do lugar santíssimo, que é a era de pedra angular. É aí onde Deus coloca neste tempo seus escolhidos para dar-lhes a revelação da palavra correspondente a este tempo final, assim como fez para cada era, dando a palavra através do mensageiro correspondente a cada era, onde essa palavra correspondente a essa era, a cada era, se fez carne no mensageiro, e depois, quando passou ao povo, o mensageiro, através do Espírito de Deus, se fez carne no povo, e esses foram os filhos e filhas de Deus dessa era, que foram nascidos no reino de Cristo, na família de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no ciclo divino de vida para e da igreja com Cristo. Por isso, cada era é um ciclo de vida para Cristo, o segundo Adão, gerar filhos e filhas de Deus. Assim como não em todo tempo a mulher está fértil para conceber, a igreja não está fértil para conceber em todo o tempo, mas no ciclo divino que corresponde à sua fertilidade em cada era, para ter os filhos de Deus correspondentes a esse ciclo divino. E assim acontece de era em era. E para o tempo final, quando aparentemente a igreja já tinha passado pelos diferentes ciclos, como uma mulher passa e depois de certo tempo não concebe mais filhos, não fica grávida, para o qual teria que ter um rejuvenescimento, uma transformação, como aconteceu com a esposa de Abraão, Sara, que já tinha passado o tempo de conceber. O homem não tem problema, mas a mulher sim. E teve que receber um rejuvenescimento, uma transformação, voltar a ser jovem para poder conceber. E assim foi possível ter o filho prometido a Isaac. E recordem que a igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando ao filho de Abraão, Isaac, prometido, para o qual, no ciclo divino de era de pedra angular, a igreja recebe um rejuvenescimento para poder conceber e trazer à existência as promessas da vinda do Filho prometido, do Isaac prometido, que corresponde à vinda do Senhor para o último dia.
onde se cumprirão as promessas divinas correspondentes ao tempo final, a era de pedra angular, a era de e para a vinda do Senhor paralela à da primeira vinda de Cristo, que foi a era de pedra angular, sob o ministério do Messias Príncipe de 3 anos e meio. Por isso aquela foi era de pedra angular, e por isso foi que a pedra angular, a vinda de Cristo, se cumpriu naquele tempo. Para este tempo final, o reino dos gentios, que começou com a cabeça de ouro do reino babilônico, com o rei Nabucodonosor, foi descendo aos peitos e braços de prata, o reino Império Medo-Persa, e depois desceu mais em outra etapa, a terceira etapa, ao ventre e coxas de bronze, que foi o Império Grego com Alexandre o Grande, e depois continuou descendo às pernas de ferro, que foi o Império dos Césares, e depois desceu às pernas, aos pés, as pernas e os pés de ferro e de barro, etapa na qual permanece e é sua última etapa. E é nessa etapa, na etapa das pernas de ferro, foi o tempo da vinda do Senhor, e o Messias Príncipe não feriu o reino dos gentios nessa etapa, mas que o reino dos gentios o feriu na cruz do Calvário. Mas é na etapa dos pés de ferro e de barro que a vinda do Senhor está prometida para ser cumprida. Nas pernas de ferro foi o Império Romano, e agora nos pés de ferro e de barro é a etapa final do reino dos gentios. E em Daniel capítulo 2 diz, versículo 30 em diante, que a pedra não cortada por mãos feriu a imagem nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E foram esmiuçados também os outros reinos anteriores. O que tinha ficado dos outros reinos também é esmiuçado. Por isso o reino dos gentios está com graves problemas. E o grande são grandes problemas com Deus. Ter problemas com outra pessoa é difícil. Ninguém quer ter. Mas ter problemas com Deus é muito pior. E ninguém quer ter problemas com Deus. E conforme as profecias, o reino dos gentios, na etapa dos pés de ferro e de barro, teria graves problemas com Deus, até o grau que será tirado o reino dos gentios, se esmiuçará, porque a pedra não cortada de mãos, que é a segunda vinda de Cristo, o ferirá nos pés de ferro e de barro. Daniel capítulo 2, versículos 30 em diante. Tudo isso está também em parábolas. Tudo isso também é parte dessas profecias que estão entre linhas. E veremos mais adiante, em outra ocasião, tudo relacionado entre linhas e os lugares onde está entre linhas as coisas. Por exemplo, o caso que o reverendo William Branham cita de Romeu e Julieta. Está contando algo de uma historinha que foi convertida em uma obra de arte, em uma ópera. Mas o que está dizendo aí?
Todos vemos que está dizendo algo, que na arte tem certo significado. Mas, entre linhas, no programa divino, a escada representa as diferentes etapas que vêm em forma de escada, pela qual vão subindo os crentes em Cristo de era em era. E essa escada a colocou Cristo, assim como Romeu colocou a escada para chegar onde estava sua amada. E por aí levá-la com ele, tirá-la também por essa escada. Ele subiria por ela, assim como Cristo subiu de era em era e tem subido a sua igreja por essa escada de era em era. E depois levá-la consigo. O rapto será um segredo. Como era um segredo de como Romeu levou consigo a Julieta. Tão simples assim. Ou seja, que o que está por trás dessa, digamos, essa parábola é o mais importante. Em Julieta está representada a igreja noiva. E em Romeu, Cristo vindo no último dia à sua igreja. Mas ele esteve todo o tempo, de era em era, subindo por essa escada para levar consigo a sua amada. Assim encontramos que entre linhas há muitas coisas importantes que devemos compreender para saber onde nos encontramos e como temos que ser preparados neste tempo final. E assim como Romeu viu a Julieta, Cristo veja a sua igreja do último dia e a reconheça. E Julieta, pois, veja a Cristo. Recordem que temos a promessa de que Ele nos levará com Ele à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Vimos rapidamente este tema de entrelinhas. Vou ler para vocês uma parte aqui do que o reverendo William Branham diz da página 12, parágrafo 96 do livro de citações. Diz, muitas vezes está escrito no meio das linhas ou entre linhas. Quando obtivermos nossa carpa grande, tenda grande, aí vejam onde nos envia, para ver tudo o que há entre linhas com relação à carpa grande, à tenda grande. E a colocaremos em algum lugar, então tomaremos o tempo para falar dessas coisas que estão no meio das linhas. E diríamos entre linhas. Observa a ressurreição e as coisas que se movem aí. Vejam, de tudo que está prometido, que vai estar acontecendo ali, pelo qual desejamos que já chegue o momento. E como vimos, ou vocês viram no documentário que foi apresentado desde Porto Rico pelo reverendo José Benjamin Pérez, da construção, as coisas entre linhas as veremos tornadas realidade no cumprimento da visão da carpa. Portanto, trabalhamos com amor e sem cansar-nos de trabalhar para que se torne realidade em breve a visão da carpa, se torne realidade em breve o que está entre linhas com relação ao cumprimento das coisas que Deus fará
no cumprimento da visão da carpa, e que a fé de rapto e transformação se torne uma realidade em cada crente em Cristo. E recordando que a fé para o rapto dá os 7 trovões de Apocalipse 10. E os 7 trovões de Apocalipse 10 é a voz do anjo forte, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. Lembrem que a vinda do Senhor é como leão. E, consequentemente, fala como leão, clama como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. Os 7 trovões é a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia, na etapa de era de pedra angular. Aí é a era ou etapa para a vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, nos dando a fé, a revelação do 7º selo, para assim nos dar essa fé, essa revelação para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Lembrem que a primeira vinda de Cristo houve também uma ressurreição dos crentes da igreja do Senhor do antigo pacto, o povo hebreu. Por isso, ressuscitaram com Cristo Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, os santos do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, ressuscitaram com Cristo em sua ressurreição. E para o último dia, ressuscitarão com Cristo os santos do Novo Pacto, do Novo Testamento, que são os crentes em Cristo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, de eras passadas, e dos nossos que tiveram partido, e os que permaneçamos vivos até este tempo, seremos transformados. Coisas que ocorrerão quando estiver se cumprindo a visão da carpa. Portanto, temos que ver entre linhas as coisas que estarão acontecendo. Tem outras que estão mais claras, mas tem outras que somente estão ditas. E, consequentemente, ficam entre linhas aí. E é preciso escutar o que isso significa. Por exemplo, quando diz: observa a ressurreição e as coisas que se movem ali. Então, serão as que estão prometidas para serem cumpridas para esse tempo da visão da carpa. E quando estivermos nessa etapa, no cumprimento da visão da carpa, as entenderemos melhor. Você pode, aqueles que tiverem o livro de citações dos 7 selos e das 7 eras, e o livro das 70 semanas de Daniel, estudar, ver as coisas que estão entre linhas, e depois, quando estivermos no cumprimento da visão da carpa, ver como vão sendo cumpridas cada uma delas. Então, verão o que isso significava. Como designação, vamos buscar alguma. E vamos ver o primeiro que a encontra, porque eu tinha marcado e agora não sei. Como não tenho o livro de citações à mão, o que tenho marcado, não sei qual é a página. Portanto, vamos ter a mesma vantagem todinhos. Onde uma pessoa, uma irmã, viu no topo ou na parte alta de uma montanha, ou de um monte ou de uma colina, um homem que estava tremendo, tinha o cabelo branco e a barba branca, estava de costas, e a irmã o viu e chegou até ele.
E quando chegou até ele, e ele a olhou, ela disse ao irmão Branham, contou o sonho e disse para ela, a olha, e ela disse, irmão Branham, era você. Vamos buscar essa entrelinha. E se alguém a consegue agora, a lemos. Se se acerca o reverendo Se Maurício aproxima o reverendo Maurício e o traz para que lo e lea, o traz para que o leia, poderemos ver essa entrelinha que há aí. Recordem que o irmão Branham sempre pensava que eram 4 ministérios de Elias em 4 homens diferentes um do outro, até que em uma ocasião Deus lhe mostrou e ele viu que eram 5. Quando Deus mandou o profeta Elias a ungir 3 pessoas, A, 11a, parágrafo 114, mandou ungir a 3 pessoas, a Eliseu em seu lugar. Portanto, Eliseu seria o segundo Elias. Mandou ungir a Jeú por rei de Israel e Azael por rei da Síria. Se os nomes não estiverem corretos, depois os checamos. E somente ungiu a Eliseu, colocando o seu manto sobre Eliseu. Depois correspondeu a Eliseu o resto. Mas a ordem era para Elias. Mas uma ordem para Elias, como tem 5 etapas, o ministério de Elias, em qualquer outra etapa, pode ser cumprido o que foi dado para Elias. Tudo depende qual é o programa de Deus nessas profecias. Por exemplo, em Malaquias fala, eis que vos envio Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Mas não é o mesmo Elias, primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Isso tem cumprimento nos 2 últimos Elias, o 4º Elias e o 5º Elias. Ou seja, o que Deus promete, o cumpre, mesmo que não seja entendido pelo povo. Eu sonhei que vi um homem que estava suposto a ser meu pai, apesar de que era um homem grande e alto.
Não é a citação, mas se cumpre no quinto Elias. E a outra, a cita Elias, no caso que mencionei, estava uma montanha, estava tremendo, estava com cabelo e barba branca. Já quando conseguirem, o lemos, esta também corresponde ao quinto Elias para o último dia. E, parcialmente, foi cumprida também no quarto Elias. E tipificada nos outros três Elias anteriores. Da mesma forma que Elias no Monte Carmelo também é tipo e figura de Elias em sua quarta manifestação e de Elias na sua quinta manifestação. Entre linhas. Essa foi nossa conversa. E veremos algum dia mais com mais detalhes tudo o que há entre linhas. E há muito, mas muito entre linhas. Por exemplo, quando se fala da vinda do Filho do Homem como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, o Oriente corresponde lá onde está Israel, onde foi a primeira vinda do Filho do Homem. E para o último dia, como relâmpago que sai do Oriente, saiu do Oriente recorrendo o território de Israel, Ásia Menor, na primeira era, e nas outras 5 eras, Europa. E na sétima era, América do Norte. E isso corresponde ao Oeste. E o que falta corresponde ao Oeste também, no corpo místico de Cristo. Corresponde à parte latino-americana e caribenha, que tem uma bênção grande no programa divino. Portanto, a vinda do Filho do Homem para o tempo final tem a promessa da sua manifestação no continente americano. Já teve uma parte através do quarto Elias, através do reverendo William Branham, e terá outra parte no quinto Elias, no último dia. Lembrem que quando se fala da vinda do Filho do Homem, Filho do Homem é profeta. Quando fala da vinda do Filho do Homem, é uma manifestação de Deus em um profeta. Tão simples assim. Por isso, para o último dia há uma bênção grande nas profecias, e muitas delas estão entre linhas, na Escritura e nas mensagens que o Espírito de Deus falou através do reverendo William Branham. Entre linhas. Vimos já algumas coisas que nos interessam, porque são promessas divinas para todos nós, no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, que é a única era que está vigente atualmente, e que é a era
para as promessas messiânicas do último dia, para as promessas da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem bem agarrados de Cristo, porque há grandes bênçãos para todos nós neste tempo final, até o grau que vai nos dar a fé, a revelação para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Revelação que está baseada na vinda do anjo forte que desce do céu, que é a vinda do Senhor, a vinda. Vou ler para vocês para que tenham claro. Página 57 do livro Página 57 do livro dos selos, em espanhol diz: Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Vamos dar leitura ali também para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Agora, isto já é o tempo do fim, porque diz: vi outro anjo forte descer do céu, cercado de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. Agora, se você prestar bem atenção, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus. Portanto, se verá uma relação com os judeus na vinda do anjo forte que desce do céu. Porque a igreja chegou ao seu fim. Agora, bem, continuando. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Ou seja, Cristo, o anjo forte que desce do céu, o mesmo que libertou Israel, o mesmo que apareceu a Moisés na sarça que ardia e não se consumia, é este anjo. E ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Ou seja, que aí vemos a promessa de uma relação direta que haverá com o povo hebreu, a igreja do Antigo Pacto, porque faltam 3 anos e meio da metade da semana 70 de Daniel, capítulo 9. E tem uma relação também direta com a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde tem estado desde o dia de Pentecostes em diante, até o nosso tempo. O anjo forte que libertou o povo hebreu, através do profeta Moisés, manifestado através de Moisés, é o mesmo Cristo em seu corpo angelical, em Espírito Santo no meio da sua igreja, que disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus, capítulo 28, versículo 20. E São Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ou seja, que ele tem estado conosco todo o tempo, em Espírito Santo, e para o último dia, tem uma promessa de uma manifestação grande no meio da sua igreja, vindo para, clamando, como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, para nos dar a revelação do 7º selo, a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E tem também uma promessa para o povo hebreu, que o está esperando e o reconhecerá. Por quê? Mesmo que ele vem pela sua igreja, clamando como quando um leão ruge, não mais como cordeiro, nem como sumo sacerdote, mas como leão.
Página 22 do livro de citações, parágrafo 176 diz: quando o Senhor vier pela sua noiva, eles o verão. Eles dirão: esse é o que esperamos. Ali ele está, ele se levantará com cura em suas asas. E no princípio deste parágrafo diz: quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhai, este é o Deus a quem esperávamos. Este é ele, mas ele não vem por eles, ele vem pela sua noiva. Ou seja, que há uma bênção grande para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, e os judeus o verão. Assim como através do Evangelho, vemos a Cristo vindo pelo seu povo Israel 2000 anos atrás. Eles verão a Cristo vindo na sua segunda vinda à sua igreja e dirão: este é o que nós estamos esperando. Mas ele vem pela sua igreja para dar a fé, a revelação, para ser transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Disso é que há muito entre linhas nas mensagens do reverendo William Branham e desde Gênesis até Apocalipse. Assim que há muita revelação divina para a igreja com relação ao programa de Deus correspondente a este tempo final, com sua igreja noiva, que será transformada e levada com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus os abençoe e os guarde. E vamos deixar por aqui o missionário Miguel Bermudes Marim na continuação. Não está em citações? E ela me disse: irmão Branham, tive um sonho muito diferente. E eu respondi: sim. E ela disse: sonhei que estava no oeste. Este é o número 6. E ela disse: sonhei que estava no oeste. Lembrem que o oeste é o continente americano, ao qual pertence a América do Norte, o Caribe e toda a América do Sul, América Central e América do Sul. Tem delito também. Sonhei que estava no oeste e era uma paisagem de colinas. E quando prestei atenção, notei que lá sobre
sobre a colina estava um homem muito ancião, com uma barba branca e muito comprida, e seu cabelo cobria a testa. Estava vestido de uma veste branca como um manto, e o vento estava soprando. Creio que foi assim. Correto, irmã Steffi? E ela disse: eu me aproximava mais e mais, e ele estava parado em pé em cima de uma montanha, com um olhar para o Oriente, e disse: eu pensava, quem é este ancião? E ele continuava se aproximando mais e mais. Se apagou? E quando chegou muito perto, ela reconheceu quem era. Era o Elias. Era o Elias imortal. O profeta em pé ali, vigiando para o Oriente. Ela disse: tenho que vê-lo. Ela tinha uma necessidade. Correu em costa acima e se prostrou diante dele para falar no nome de Elias. E disse que quando ela falou, escutou uma voz que dizia: Irmã Steffi, o que você deseja? E era eu. Irmã Steffi, seu sonho se cumpriu ali mesmo. Porque imediatamente depois eu fui a Louisville. Depois eu fui a Louisville. O que você estava precisando era a oração para garantir que iria passar bem pela experiência do hospital. Depois o sinal de que eu iria viajar para o oeste e estaria vigiando para o Oriente pelo meu rebanho. Recordem que na vida do reverendo William Branham houveram muitos tipos e figuras. Ele é tipo e figura também do quinto Elias. As coisas que ele disse que iria fazer e não as fez se cumprirão no quinto Elias. Por exemplo, ele teve que ir ao oeste para receber a revelação. E a revelação do tempo final virá no oeste, a revelação do mistério da segunda vinda de Cristo. Há muito tipo e figura na visão, ou a revelação, ou manifestação dos 7 anjos que apareceram ao reverendo William Branham lá em Tucson, Arizona, que é o oeste.
E eles voavam em certa direção, do qual não vamos falar agora. Em outra ocasião veremos com mais detalhes. Mas tudo aquilo que aconteceu depois, em seguida, é tipo e figura do programa que está traçado para ser cumprido tudo o que foi falado. Até o anjo forte, até o anjo que era diferente dos demais aparece ali. E era quem estava voando de certa direção a outra direção, com os demais anjos que com ele estavam ali presentes. Ele disse que era o anjo mais importante dos demais. Página 469 do livro dos selos diz: e notaram que eu disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um em cima. E aquele que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me alçou. Se lembram? Agora aqui está. Era aquele que tinha o 7º selo. E é o que voa de oeste ao leste. Na quarta manifestação de Elias, o anjo mensageiro da 7ª era, quis voar do oeste ao leste, e lhe foi dito que não fosse ao leste. Mas este anjo que lhe apareceu voa de oeste a leste. Ou seja, está relacionado com o povo hebreu para o tempo final. São coisas que estão entre linhas. E em seguida, encontramos tipos e figuras pelo qual, depois de receber a visita dos anjos, tinha que ir ao leste, a Jeffersonville, Indiana, a pregar sobre os 7 selos. Ou seja, que há um tipo e figura aí da igreja lá do Tabernáculo Branham, relacionada com o povo hebreu. Assim que estamos vendo as entrelinhas que há em diferentes promessas, diferentes profecias, diferentes mensagens, onde há revelação profética dos mistérios de Deus correspondentes a este tempo final. Nos correspondeu a melhor parte no programa divino. Nos correspondeu também o melhor tempo, o tempo final. Nos correspondeu também a melhor era, a era de pedra angular, que é a era onde serão cumpridas todas essas promessas correspondentes à vinda do Senhor, à fé para ser transformados, ao arrebatamento ou rapto da igreja, à manifestação plena de Deus em toda a sua plenitude, à adoção dos filhos de Deus em corpos eternos e glorificados. Todas essas bênçãos estão para serem cumpridas na era de pedra angular. E por que não em outras? Porque já as outras passaram e não se cumpriram. Para eles a promessa é que serão ressuscitados em corpos glorificados e jovens para toda a eternidade.
Mas aqueles que ficarão vivos pertencerão à era de pedra angular, onde receberão a adoção estando vivos, ou seja, a glorificação ou transformação e, consequentemente, a imortalidade estando vivos. Passarão de vida temporária à vida eterna com a transformação dos corpos físicos que tanto necessitamos que sejam transformados. Por aqui temos ao missionário Miguel Bermúdez Marim, que sempre pede a sobremesa. A sobremesa foi quase como tudo o que falamos antes de tocar estas entrelinhas ao final. Que Deus os abençoe e bem agarrados de Cristo em nossa era, porque estamos muito perto de nossa adoção, de nossa transformação. Estaba esperando a que llegue Miguel para ore mucho por la actividad de mañana. Ore muito pela atividade de amanhã, primeiro Deus. Deus te abençoe, Miguel. Bueno, agradecido al Señor Bom, agradecidos ao Senhor por essa palavra, por essa mensagem tão reveladora, muitas coisas que temos que voltar a ouvi-las para que possamos digerir completamente. Agradecemos ao William, pois que nos ajudou em buscar e esperar até conseguir o que estava buscando, que tem uma grande revelação. Que Deus nos ajude a ver todo o panorama que há para estar cumprindo no tempo que estamos vivendo. O tema é sobre o cumprimento da profecia, como é o tema. Anoche lo vimos, como Iván, el cumplimiento pleno de la profecía para el día postrero. En el día postrero tienen que cumplirse todas las profecías que no se han cumplido, se tienen que cumplir. Y las que se han cumplido en parte, también tienen que ser cumplidas en su plenitud. Y las que se han cumplido en tipo, porque como dice el hermano William, en los mensajeros hay un reflejo. El hermano Branham fue el que más reflejó la segunda venida del Señor. Entonces, lo que no se han cumplido, pues se cumplirán en plenitud. El cumplimiento pleno de las profecías es para el día postrero. Ya de eso, pues oraremos para que Dios nos dé, le dé al hermano William todo lo que necesitamos, y al dárselo a él, nos lo está dando a todos nosotros. Gracias por su paciencia, gracias por su amor. Y gracias a Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que estemos presentes en este tiempo, viendo y oyendo lo que tenía que ser hecho en este tiempo final. Que Dios nos conceda disfrutar completamente de todo lo que hay en esa revelación, porque al recibir todo el
como decía el hermano William en el mensaje, reconociendo el tiempo y la visitación divina. Al recibir esa visitación divina, estamos recibiendo todas las bendiciones que Él trae allí. Rechazarlas es rechazarlas todas también, pero recibirlas, ahí estamos recibiendo todas, de tal manera que Dios las haga reales en nosotros y que podamos verlas materializadas completamente en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Vamos a dejar a nuestro hermano Mauricio muy agradecido. Esperamos que el Señor nos dé una gran bendición en el día de mañana. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Muy agradecido a usted también. Levántalo, porque es alto. Ya, muchas gracias. Bendito. Queremos que la juventud sea feliz. Y por medio de la música viene una alegría, una felicidad al corazón.